Olá, turma do oitavo ano. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre triângulos isósceles e equiláteros. A gente vai ver algumas características e algumas propriedades desses triângulos que vão nos ajudar na resolução de alguns problemas, tá bom? Então, eu sugiro que você preste muita atenção e no final dessa aula, tente resolver a atividade. Lembrando que na nossa próxima aula online, a nossa aula via o Meet, certo? A gente vai estar tirando dúvidas, vai estar corrigindo a atividade para trabalhar um pouco melhor esse conteúdo de triângulos isósceles, tá certo? Então vamos lá. O texto começa com o seguinte: como vimos, os triângulos podem ser classificados conforme a medida dos seus lados. Nessa classificação, o triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes. Já o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes. Então, podemos dizer que todo triângulo equilátero também é isósceles. Ó, vamos prestar bem atenção nessa afirmação aqui. Ó. Todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Tá? E por que que isso acontece? Porque para ele ser isósceles, basta ele ter dois lados congruentes. Se ele tem os três, então ele satisfaz a condição dos triângulos isósceles, tá bom? Então, essa afirmação é bem importante quando a gente for trabalhar os triângulos isósceles e também os equiláteros, tá bom? No caso de um triângulo isósceles não equilátero, ou seja, que ele só vai ter dois lados congruentes, o lado não congruente é denominado base do triângulo. Quando o triângulo isósceles é equilátero, qualquer um dos lados pode ser considerado base, tá bom? Então, no triângulo isósceles, que eu só vou ter dois lados congruentes, o lado que não é congruente, ele sempre vai ser denominado base, tá bom? Isso vai nos auxiliar para a gente trabalhar as propriedades e as características desse triângulo específico, tá bom? Nesse triângulo, os lados congruentes são lados AB e AC, certo? Então, nesse triângulo ABC, os lados aqui AB e AC têm a mesma medida, são congruentes. A base é BC e os ângulos da base são B e C. Vou colocar aqui, ó, para a gente visualizar. Esse daqui é o ângulo B e esse daqui é o ângulo C, certo? Eles são os ângulos que estão na base, tá bom? Minha base aqui, ó. Então, essa daqui é a minha base e eu tenho aqui os meus ângulos que estão na base, certo? Propriedade dos ângulos da base de um triângulo isósceles. E aqui ele já começa com uma definição, né, ó. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, essa definição já nos dá uma primeira informação muito importante, certo? Sobre os triângulos isósceles. Em qualquer triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá bom? Então, como é que a gente pode perceber isso, ó? Esse mesmo triângulo aqui que a gente viu anteriormente, ó, que tem os ângulos da base B e C, certo? Isso aqui significa que o ângulo B é congruente ao ângulo C. Nessa situação específica, não me interessa quanto mede B e quanto mede C. O que me interessa é que eles são congruentes, beleza? E aqui ele dá uma pequena demonstração por que esses ângulos são congruentes, certo? Resumindo, ele justifica o seguinte, que nesse triângulo, certo? Quando ele traça aqui esse segmento que está ao meio, certo? Ele divide em dois triângulos menores. Então, esse AI aqui, ó, esse segmento do meio, ele vai ser a bissetriz, ou seja, ele vai dividir em dois ângulos iguais, tá bom? Como AI, certo? Que é esse lado aqui, tá no meio, ele é comum ao triângulo da esquerda e ao triângulo da direita, certo? Então, ele pertence aos dois. Então, ele é igual nos dois triângulos, tá bom? Esse ângulo IAB
quem é? Vai ser o seguinte, ó, ele começa em I, vai até A e vem até o B. É esse carinha aqui da direita, ó, certo? É esse daqui, tá bom? Ele é congruente ao IAC, que é o ângulozinho da direita, tá bom? E o lado AB e o lado AC, por definição, já que isso aqui é um triângulo isósceles, eles também são congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, certo? Eu tenho dois triângulos congruentes, tá? Se esses ângulos são congruentes, os ângulos correspondentes, ó, também são congruentes, tá bom? Então, essa é a justificativa de por que esses ângulos da base são congruentes. O que você precisa lembrar é a definição que o livro nos dá aqui. Um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, beleza? A segunda propriedade, certo? Fala sobre os ângulos internos de um triângulo equilátero. Bom, a gente viu agora o do triângulo isósceles, agora a gente vai falar do triângulo equilátero. E aqui ele já começa também com uma definição. Em qualquer triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, medindo 60 graus cada um. Então, em qualquer triângulo equilátero, os três ângulos aqui, ó, vão ser 60 graus, tá bom? Não interessa o tamanho desse triângulo, o tamanho dos lados, o que me interessa é que eles são equiláteros. Se é equilátero, todos medem 60 graus, tá bom? E aqui, novamente, ele faz toda uma demonstração, certo? Mas o que interessa para nós nesse momento é essa definição. Qualquer triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, beleza? A terceira propriedade, aqui na página 101, certo? É a propriedade da mediana, altura e bissetriz de um triângulo isósceles. Lembrando, pessoal, todas as propriedades dos triângulos isósceles, elas também valem para o triângulo equilátero, tá? Por quê? Porque a gente viu lá no começo que todo triângulo equilátero, ele também é isósceles. Então, a primeira e a terceira definição também valem para os triângulos equiláteros. Porém, essa definição do triângulo equilátero vale apenas para o triângulo equilátero. Isso aqui não vale para um triângulo isósceles, tá bom? Então, todas valem para o equilátero, mas apenas a primeira e a terceira valem para os isósceles, beleza? Então, vamos voltar para lá. Continuando. Em qualquer triângulo isósceles, a medida relativa à base e a altura relativa à base coincidem com a bissetriz do ângulo do vértice oposto à base, certo? Então, ele já dá aqui a terceira definição que a gente vai usar. E o que é? O que ele quis dizer aqui? Que esse segmento aqui, ele é mediana, altura e bissetriz ao mesmo tempo, tá bom? Então, nos triângulos isósceles, isso vai acontecer. A mediana, a altura e a bissetriz, elas vão coincidir, elas vão ser o mesmo segmento, tá certo? E aqui ele continua. No triângulo ABC, isósceles, a seguir, AB é congruente a AC, né? Então, os lados aqui da direita e da esquerda são congruentes. E a mediana AM é relativa à base BC, ou seja, essa mediana aqui, ele vai de um vértice até a base BC, tá bom? E aqui, novamente, ó, ele demonstra por que elas são a mesma coisa, tá bom? De antemão, a gente pode entender o seguinte, ó. Por essas afirmações aqui, que AM, né, esse segmento do meio é comum aos dois, o lado BM e o lado CM são congruentes, certo? Então, aqui, ó, BM, que é esse lado da base da direita, e CM, que é a base do lado da esquerda, eles são congruentes, porque esse traço do meio é a mediana, então ele divide a base em duas partes iguais. E os lados AB e AC, como já disse lá no começo, são congruentes porque o triângulo é isósceles. Então, pelo caso lado, 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 a gente tem dois triângulos isósceles. Sendo assim, ó, esse ângulo e esse ângulo, eles são congruentes,
portanto, esse tracinho é bissetriz. Com base nessa afirmação de que eles são congruentes, a gente já pode saber também o seguinte, ó. Se os dois triângulos, o da esquerda e o da direita, são congruentes, então esse ângulo aqui e esse outro, eles também são congruentes, certo? E aqui ele demonstra que ambos medem 90 graus, certo? Se eu tenho um segmento que vem do topo à base, certo? Do vértice de cima até a base, e ele forma 90 graus, é porque esse carinha aqui é a altura, certo? Ó, a altura relativa à base BC, certo? Então, aí ele já prova que esse segmento AM é mediana, altura e bissetriz ao mesmo tempo. E aqui em seguida ele vem com a atividade. A atividade dessa semana são essas 6 questões, certo? Na terceira questão, lá no formulário, eu vou colocar uma imagem auxiliar, certo? A gente está trabalhando essa terceira questão. Então é isso, pessoal. A aula de hoje é sobre esse conteúdo. A gente se vê na nossa próxima aula e valeu!